Jim, Sally, obrigado por nos receber. A gente está recém-casado, vivendo ainda a alegria do começo do casamento, mas a gente tem ficado preocupado porque temos visto o casamento de alguns amigos nossos e a maioria deles aparentemente falham. E assim, a gente queria saber qual é o segredo. Como manter um casamento vivendo sempre nesse sentimento bom que a gente está vivendo agora no começo? Como manter um relacionamento de longa duração, de longo tempo, para que a gente envelheça junto e ainda possa ser tão aquecido, tão bom como a gente está vivendo agora? Ótima pergunta. Muitos casais não fazem essa pergunta. E por isso o casamento deles se deteriora e eles nem conseguem entender o que está acontecendo. E vocês estão me fazendo essa pergunta tão cedo. Eu os elogio por isso. É tão triste porque muitas vezes um casal como vocês se apaixona. A química está certa, há uma palpitação no coração, vocês ficam animados e vocês se tornam o centro da vida um do outro. E é assim que Deus quer que seja. E então, parece que a vida toda começa a interferir. E muitas vezes vocês acabam sendo relegados a papéis que vocês nunca desempenharam. E as pessoas muitas vezes não compreendem que há 4 estágios em um relacionamento, num casamento. E o primeiro estágio é esse pelo qual vocês estão passando. Eu chamo de palpitação. Vocês estão apaixonados um pelo outro, vocês se amam. A química está acontecendo entre vocês. E há um hormônio que nós o chamamos de epinefrina, que mantém você mais alerta, que mantém você animado, faz com que você continue seguindo. E isso é lindo, mas geralmente depois do casamento, a epinefrina começa a diminuir. Você já passou então para o segundo estágio do casamento, ou de seu relacionamento. E esse segundo estágio eu chamo de conveniência. Antes, eu e ela estávamos nos dando muito bem, mas agora eu começo a pensar em outras coisas. Eu já conquistei o meu casamento, eu consegui a minha rainha, ela é minha, ela é importante, mas agora eu tenho outras coisas para fazer. E de repente a vida interfere. E vocês sabem do que eu estou falando, porque isso acontece com todos E a nós. esposa deixa de estar no primeiro lugar. Sim, quando ela deixa de ocupar o primeiro lugar, ela não fala nada, mas ela percebe. E ela pensa, isso é real? Será que ele realmente queria dizer tudo isso? E de repente o casamento começa a deteriorar. E isso acontece em todos os casamentos hoje em dia. E então, nesse estágio da conveniência, pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei de fato o que acontece no Brasil, mas nos Estados Unidos, mais de 50% dos casamentos de primeira vez acabam em divórcio. O mesmo aqui. Isso é muita coisa. E isso acontece com cristãos e também não cristãos. Agora, os 50% que não se divorciam, 70% desses não se casariam de novo com a mesma pessoa. E isso me assusta. Então você tem 50% de divórcio e 35% daqueles que restam não se casariam com a mesma pessoa de novo e passam apenas a coexistir. Isso significa que somente 15% das pessoas que se casam pela primeira vez conseguirão manter uma experiência de amor. Isso é assustador. Isso aconteceu com Sally e comigo, aconteceu conosco, e graças a Deus nós saímos dessa fase e entramos na fase da redescoberta. Nós acordamos nesse processo e nós dissemos um para o outro, o que está acontecendo? Nós perdemos algo. Nós perdemos alguma coisa. Onde essa coisa foi parar? Como é que você pode estar tão enamorado um do outro e logo depois disso, tudo some? Você queria viver o resto da sua vida juntos e agora não sabe se quer mais? Isso acontece com quase todos os casais. É por isso que nós temos uma verdadeira bagunça nos Estados Unidos. E ninguém explica isso para eles. Então temos que tomar decisões difíceis. E nós decidimos que nós queríamos voltar ao nosso primeiro amor. Mas a fonte desse amor, de fato, não somos nós. A fonte de todo amor é Deus. E há 2 segredos de nós voltarmos ao primeiro amor. Ou para nos apaixonarmos a primeira vez e mantermos esse amor. O primeiro segredo, ele pode ser representado pelos primeiros 4 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração. E Sally e eu tivemos que perceber que o nosso amor humano não era suficiente.
Se nós quiséssemos, então, conseguir uma conexão um com o outro, nós tínhamos também que nos conectar com esse Deus que é a fonte do amor. Será que se eu mantiver a minha ligação com Deus e a minha comunhão com Deus, eu tenho que passar por todas essas fases, mesmo assim? Essa é a boa notícia. Vocês dois não precisam passar pelas coisas que nós passamos. Você pode pular isso e irem diretamente para o quarto estágio, o estágio do amor intencional. Porque, à medida que o tempo passa, aquela palpitação inicial, aquela química que vocês tinham, essas coisas podem desaparecer. Mas o amor intencional pode ser melhor do que o primeiro amor. E Sally e eu estamos agora na fase do amor intencional. Esse é o quarto estágio. Isso é melhor que as palpitações. Você pode, então, passar da fase da palpitação diretamente para a fase do amor intencional. Vocês também podem passar por alto essa fase ou saltar essa fase em que vocês redescobrem o que vocês perderam. Eu gostaria que todos os casais me fizessem essa pergunta. Bem, como vocês disseram, todo início de casamento é pura química, mas parece que conforme o tempo passa, a rotina sufoca o amor. Mas será que existe algum segredo prático que vocês possam nos contar para evitar que isso aconteça no nosso casamento? Sim. E funciona. Funciona para todo mundo que tenta fazer isso. O primeiro segredo é ficar conectado com Deus. Isso significa que você vai filtrar todas as coisas por intermédio de Deus. Não é suficiente apenas ler a Bíblia ou ir para a igreja ou desenvolver uma rotina. Você tem que dizer, Deus, eu preciso de Ti. Ensina-me a amá-la hoje. Em Tiago 1,19 está escrito que todo homem seja pronto para ouvir. E Deus, Ele murmura nos meus ouvidos. Eu sei que é muito importante que a minha esposa saiba que o cabelo dela está bem ajeitado. E antes de nós descermos para esta entrevista, eu disse para ela, o seu cabelo está ótimo. E ela ficou toda feliz. Isso é que é palpitação, ter interesse por ela. Então Deus murmura na minha consciência, para que eu fale com minha esposa. Toque a vida dela, deixe que ela sinta que ela está lá. Então, o primeiro segredo é que Deus é prioridade, você tem que estar pronto para ouvir e você tem que filtrar tudo por Deus, todo dia. É por isso que somos cristãos. Nós somos cristãos porque nós precisamos de Cristo. Nós não podemos viver essa experiência sozinhos. Não temos o poder para esse tipo de amor continuamente. Deus tem. Então, você se conecta com Deus. Número 2, você se conecta um ao outro. Vocês fazem um do outro uma prioridade. O que eu sugiro para os casais, quer sejam casais mais velhos ou recém-casados como vocês, gente que está saindo da fase da palpitação, é descobrir quais são as 3 coisas, um no outro, que realmente fazem com que vocês se conectem. Escrevam isso num cartão. Guardem esse cartão com vocês. Eu guardo um cartão desses no meu bolso e eu já estou casado há 38 anos, porque às vezes eu sou um pouco estúpido, eu esqueço as coisas. E vocês sabem o que conectam Sally comigo? Número 1, se eu demonstro apreciação por ela todo dia. E apreciação significa que ela não é apenas minha esposa, ela é minha rainha. Quando ela entra numa sala, ela precisa saber que ela ainda é a minha rainha. Isso é muito importante. É muito importante para ela. E se eu então a aprecio, ela reconhece isso, mas sem falsidade. Tem que ser algo espontâneo. É por isso que eu preciso estar conectado com Deus. Porque Ele é que me impressiona com as coisas que são realmente importantes para ela naquele momento. E a segunda coisa que eu escrevi no meu cartão em relação a ela é ouvi-la e compreendê-la. Muitas vezes, especialmente com os homens, porque eles gostam de tomar a decisão, ela vem para mim, ela está com vontade de conversar, e eu estou lendo o jornal e ela fica tentando falar por cima do jornal, ela quer tentar me convencer a sair com ela para fazer outra coisa. Ela percebe a mensagem, ela não é importante. Bruna precisa saber que ela é importante. Você precisa ter tempo para ela. Você tem que ouvi-la. Sally não se importa se eu não concordar com a perspectiva dela, ou tomar uma decisão que é diferente. O que a incomoda é se eu não a escuto. Escutá-la e compreender o que ela está dizendo. E tenha consideração da decisão que eu tomei. Sim. Se eu faço isso,
Ela sabe que eu a amo, que eu a aprecio. A minha esposa adora palavras de atenção todo dia. E por pequenas atenções, eu quero dizer que ela quer sentir que nós estamos afinados. Assim como vocês dois estão afinados agora. Você está afinado com a Bruna. Você está demonstrando uma pequena atenção para ela, que ela é importante. Às vezes, basta colocar o braço ao redor dela. Às vezes, Sally passa por mim e ela está ocupada fazendo alguma coisa. Às vezes, ela está numa outra sala conversando com outras mulheres e eu dou uma piscadinha para ela. E eu fico envergonhada. Ela adora isso, porque isso diz que ela ainda é o número 1. É a número 1 na minha vida. Mesmo que eu esteja conversando com você e ela está lá na frente, eu faço isso. Ela sabe que há uma conexão do meu coração com o dela. E essas são as cordas do amor. E essas cordas do amor, elas estão lá, assim como vocês estão fazendo agora. Não apenas para as câmeras, mas porque o seu coração está conectado com o coração dela. Ela sabe disso. E você sabe disso. E é isso que você precisa manter. O mundo todo vai tentar roubar isso de você. Agora, para você manter essas possessões diante de Deus, você precisa ser governado por Deus e não governado pelo homem. Em outras palavras, o seu amor é determinado pelo fato de que você ouve a Deus. E quando vocês fazem um do outro a prioridade, vocês não têm que passar por essas outras fases ou redescobrir aquilo que vocês perderam. Sabe de uma coisa? A maioria dos homens vai concordar comigo. Parece que o homem tem uma dificuldade imensa de fazer com que as mulheres entendam que elas são nossas prioridades. Nós achamos que elas estão entendendo isso. Como é que nós, como homens, podemos ter certeza de que as mulheres vão entender que elas são nossa prioridade? Eu diria que a melhor coisa a fazer é perguntar isso a uma mulher. Não pergunte a um homem, pergunte a uma mulher. Então pergunte para Sally. Como que a gente pode fazer isso? Como que nós podemos conseguir isso? Bem, você se casou com ela porque ela é diferente, certo? Ok. Aproveite as diferenças. Não tem o pensamento do mundo que diz, eu não posso entendê-la. Porque você pode entender a mulher. Nós somos muito simples, não somos? Simples para você, mas não para gente. Bem, essa é a chave. Nós estamos falando de 2 princípios. Primeiro princípio, Deus é o primeiro. E nós devemos buscá-lo. E nós estando conectados a Deus pela manhã, para o homem em particular, Deus será o segredo do seu sucesso. Porque Deus entende exatamente o que a Bruna precisa ouvir, Jim entenderá exatamente o que eu preciso ouvir ou ver, ou o que ele precisa fazer para me informar que sim, eu continuo o número 1. Eu sou importante para ele. E você pode fazer isso de diversas maneiras. E isso nos leva ao segundo ponto. E a segunda fase é aquela em que você fica focado nela. Você se tornar centrado nela significa começar a ver a vida sob a perspectiva dela e não na sua. Lembra que a Bíblia diz que nós devemos amar nossas esposas como a nós mesmos? Bem, você quer que ela entenda a sua visão e ela quer que você entenda a visão dela, sua perspectiva. E então, Deus quer te ensinar. Ele sabe exatamente o que ela precisa ver ou ouvir. Você se lembra? Então, Ele quer te ensinar pessoalmente. Exatamente o que ela está respondendo ou por que ela está respondendo dessa maneira, ou abrir a comunicação. Então, Deus quer ser seu professor particular para te ensinar a como se tornar centrado nela. Bem, esse parece um trabalho bem complicado. Bem, isso não é tão simples. Porque focado nela, as mulheres são mais sentimentais e os homens têm a tendência de serem mais intelectuais, lógicos. Bem, sentimentos têm mais a ver com o que nós somos. Então, se você quiser estar focado nela de maneira prática, como nós falamos, por exemplo, quando você chega em casa depois do trabalho, em vez de ficar considerando quais são as suas necessidades, o que será importante para ela é, o homem atarefado chega em casa e pergunta, como posso te ajudar, querida? Quer dizer, quer que eu lave a louça? Ou se vocês têm filhos, eu ajudo com as crianças enquanto você prepara a comida. Ou, mesmo pequenos atos de serviço, pequenos gestos de amor, que demonstram que as necessidades delas são importantes para você.
E Deus vai lhes ensinar as palavras a dizer, as ações a praticar. E Deus quer ensiná-lo como ser sensível às suas necessidades, como entendê-la. Algumas vezes Deus irá revelar isso para você, outras vezes você vai ter que perguntar a ela. O que é importante para você? Quando você ouviu do Jim os 3, na verdade são 5. Bem, agora eu começo a entender a diferença entre homem e mulher. Um pouco mais detalhistas. Ser importante para ele, ser o seu número 1, era algo que eu realmente desejava do fundo do meu coração e alma, que eu era importante. Quando os esportes tomavam o primeiro lugar e eu ficava em segundo, ou terceiro ou quarto, eu sentia, ele não me ama mais. E essa é a nossa interpretação emocional. Mas nós somos, em parte, emocionais. Isso é o que vocês gostam em nós. Nós somos diferentes. Eu ainda a amava, mas eu a amava juntamente com muitas outras coisas agora. Na época em que estávamos na palpitação, ela tinha o primeiro lugar. O esporte ficava em segundo ou terceiro, mas agora ela está competindo com todas essas outras áreas e ela fica confusa. Sim. E o seu trabalho se tornou o número 1 por um tempo? E outras atividades com seus amigos e coisas que eles faziam juntos, eu meio que perdi várias posições. E durante este processo, ele parou de me entender. Um dos maiores atributos do Jim, quando a gente estava namorando, era que ele me entendia. Oh, esse era o primeiro homem. Bom, pelo menos ele falou que ele entendia, né? Mas será que é de verdade? Será que nós realmente vamos conseguir entender as mulheres? Eu a entendia no coração. Não é que eu entendesse todas as coisas que ela estava dizendo, mas eu tinha um coração que a entendia. E eu tinha um ouvido que prestava atenção. Então, quando ela vê isso, e então quando ela percebe que o meu coração está conectado, que o meu ouvido está atento, ainda que tudo isso não faça sentido, ela sabe que ela ainda me tem. E é isso que ela quer saber. Por exemplo, eu tive vários problemas com apetite quando eu era criança. E isso desenvolveu em mim algumas técnicas erradas de solucionar problemas e a comida me dava conforto. Eu tentei explicar para ele por que eu estava nessa luta. E ele não podia entender por sua experiência pessoal, mas ele podia entender que era difícil. Ele podia me encorajar a olhar para Deus e resolver meus problemas. Isso é compreensão. Isso é estar com você. E a mulher se sente, esse é o meu homem. E isso era exatamente o que você precisava, certo? Exatamente. Eu penso que todas as mulheres precisam realmente ser compreendidas, ou pelo menos é o que desejam. E algumas vezes nós temos que educar nosso homem. Isso é nosso papel também. Você sabe, por um tempo eu simplesmente não pude me comunicar e tentar explicar. E Deus continuou me estimulando. Viu? Isso funciona para ambos. Explique a ele. Mas ele quer que eu explique com 5 palavras, eu preciso de pelo menos 500. Então Deus encorajou nós dois. Que compreende. Verdade, estou começando a entender quão difícil isso é. Quando Jim podia ouvir com seus ouvidos, isso era apenas ouvir fisicamente. Mas quando ele entendeu com o coração o que vem de Deus, somente Deus pode nos dar isso. Por isso que ter uma conexão com Deus e Deus liderando-nos é um valioso e essencial ingrediente. Deus vai lhe dar um entendimento além da sua compreensão, sua habilidade ou de você mesmo. Então, nossa conexão com Deus é o nosso segredo. Mas eu também quero ser mimada, como Jim falou. E ser mimada é ser admirada, apreciada, valiosa. E quando Jim não se expressava para mim, eu realmente não me sentia muito mimada. Quando Jim estava ocupado e desinteressado, eu não me sentia mimada. E Satanás tem uma boa maneira com as mulheres. Isso vai te ajudar a entender as mulheres. Satanás tem uma maneira nas mulheres de ler a linguagem não verbal e colocar isso acima da comunicação verbal. Eu te amo, mas se você pega essa mensagem não verbal desconectada, você acredita, as mulheres acreditam no contrário do que você falou. E dúvidas começam a aparecer, e os ressentimentos aumentam, e é aí onde muitos conflitos acontecem. E não é complicado porque às vezes eu fico tão focado no que eu estou fazendo e de repente na minha consciência eu vejo a minha esposa lá na frente e o Senhor murmura no meu ouvido, vai lá dar um beijo nela. O que você quer dizer dar um beijo nela? Eu a beijei de manhã. Tudo o que eu preciso fazer é quando Deus murmura no meu ouvido, parar o que eu estou fazendo e ir lá e... Conexão.
conexão. Ela se sente apreciada. Você tomou tempo do foco da sua atenção para dizer, você ainda é a número 1. Nós estamos casados há 38 anos e ela ainda gosta disso, porque isso mantém o nosso coração conectado. E as mulheres gostam de ser tratadas com respeito. Jim é alemão e alemães têm uma tendência muito forte de serem irritados, de serem irritáveis, de serem bravos. E Deus o está ajudando no seu esforço para mudar essa fraqueza de caráter por amor a mim, porque Ele viu quão arrasada eu ficava e a influência que isso tinha em mim. E pelo seu amor por mim, Ele deixou Deus mudar o seu caráter e encontrar novas maneiras de olhar, novas maneiras de pensar. E ela, com certeza, tem coisas importantes para falar e eu sou importante. Mas isso caiu por terra um tempo e ele teve que reaprender. Mas existe um preço quando você deixa de fazer e depois volta. Você não terá esse custo se você praticar esses 2 princípios e seguir a Deus. É maravilhoso. É maravilhoso ser encorajada com amor e ser tratada com respeito e sentir-se importante. É isso que as mulheres realmente querem. Agora, mais uma coisa. Finalmente, então. Agora eu começo a ver a luz no fim do túnel. Eu começo a ver que o sol começa a brilhar. Sim, os olhos dela estão brilhando. Ela está feliz. É verdade. Finalmente eu começo a ver maneiras práticas de entender uma mulher. Bem, tem 5 coisas, essas são as minhas 5 coisas. E eu acredito que são para todas as mulheres ao redor do mundo, mas ela pode ter uma que seja diferente. Porque por falta ou por algo que ela sinta necessidade, você tem que conversar com ela para descobrir o que é. Mas o último ponto que eu quero mencionar é, quando vocês tiverem um conflito, vocês não vão ver as coisas da mesma maneira. A chave para isso, para os homens especialmente, é que, homens, vocês cresceram com o ditado de que você não pode entender as mulheres são burras, elas realmente não entendem o que elas estão dizendo, nós somos os intelectuais. Essa concepção precisa cair por terra e uma nova ser colocada no lugar por Deus. Porque, de outra maneira, você não admitiria sua parte no problema. E os homens precisam admitir que eles têm defeitos, falhas na parte deles, no problema que nós temos. Se você dá esse passo com Deus, Deus te dará poder para fazer isso. Então a esposa terá esperança. Ela vai olhar nos seus olhos. Uau, ele admite que está errado. Isso dá para resolver. Eu admito, esse é o meu homem. Eu posso entender o que você está falando. Eu gosto disso. Quando o homem tem a humildade que Deus dá e admite sua parte, então toda dificuldade pode ser resolvida. Toda dificuldade ou todo mal-entendido, coisas que vocês não veem da mesma maneira, pode ser resolvido. Para a mulher, resolver é conectar-se, compromisso. Ele está comprometido comigo, ele nunca irá me deixar. Divórcio não está na sua mente, eu sou o seu bem mais valioso. Se vocês tiverem essa atitude no casamento, vocês poderão enfrentar qualquer coisa. Vocês poderão ir para um campo de concentração juntos, que você sabe, que você tem alguém que te ama e que morreria por você. E essa atitude fará crescer o casamento. Imensamente as estrelas serão o limite. Você pode manter isso na sua experiência. Você não tem que perder o que você já tem. Você só tem que aumentar isso. E você não tem que passar pela mesma rota que outros casamentos passaram. Eu queria que alguém tivesse dito isso pra gente. Eu também. Há 38 anos. Bem, isso foi muito bom de se ouvir, mas e quanto ao meu papel como esposa? E o que eu devo fazer como mulher para manter o nosso casamento, o nosso amor extravagante, para manter o nosso amor sempre crescendo? Eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Eu sei que Sally, quando nós estávamos namorando, ela fez uma coisa no nosso relacionamento que eu nunca compreendi. Eu compreendo agora. Eu posso até nomear as 5 coisas que ela fez. Eu não entendia naquela época, eu namorava muito. Mas havia algo diferente quanto a Sally. Ela e eu estávamos na mesma aula de química. Ela se sentava bem atrás de mim. E ela, então, me acompanhava da aula de química até a aula de educação física. Eu jogava handball. E, bem antes de a gente se despedir, ela olhava para mim e... Do jeito que ela está olhando agora, vocês estão vendo? Ela olhava para mim e ela não dizia nenhuma palavra. Mas era como se ela dissesse, eu sei que você é o melhor. Eu não era o melhor. Havia muitos jogadores melhores do que eu. Você está falando que eu mentia?
Mas aos olhos dela, eu era o campeão. Admiração e respeito. Era isso que ela me dava. E eu era como uma esponja vazia. Nada era suficiente para mim. Parece que eu não recebi muito disso na minha educação. Eu venho de uma família alemã. Nós nos amávamos, mas nós alemães não mostramos isso. E ela mostrou isso. Foi isso que ganhou o meu coração para ela, como nenhuma outra garota conseguiu. E foi isso que ganhou o coração do Osmar também. Nós precisamos demonstrar respeito e admiração, nada falso, apenas uma admiração honesta e sincera. E Deus há de impressionar a sua mente quando você disser essas palavras para Ele. Às vezes eu estou lá fora, lavando o carro ou cortando lenha. Ela então põe a cabeça para fora e me diz: esse é o meu marido. E eu vou, puxa... E eu estou casado com ela há 38 anos. Eu amo seus braços musculosos que trabalham pesado para manter nossa casa em ordem. E ela então me dá essas coisas. E de forma regular. Não porque eu exijo, mas porque isso está no coração dela. E é isso que faz com que a química funcione entre duas pessoas. E a segunda coisa que Sally fez, que nenhuma outra menina já tinha feito, eu acho que o nome dela deveria ser Ruth. Porque Ruth dizia: onde quer que tu fores, eu irei também. E onde tu ficares, eu ficarei também. Ela se tornou a minha companheira. Eu faço muita coisa doida. Eu gosto de pular de paraquedas, praticar scuba dive, de escalar montanhas. E ela se tornou como velcro para mim, colada. Eu sei que ela não gosta muito dessas coisas. Eu não estou lhe dizendo que você precise escalar montanhas com o Osmar, nem precisa nadar com os tubarões, mas você tem que fazer as coisas que ele fizer. Quando Adão ficou sozinho, porque ele descobriu que todas as outras criaturas tinham um companheiro. Deus não fez um amigo para Adão, ele fez uma mulher para ele, uma esposa. E nós, rapazes, às vezes pensamos que nós vamos arranjar um amigo para fazer todas essas coisas, mas o marido não quer isso. Ele quer que a esposa esteja com eles fazendo até coisas masculinas. Eu tenho um amigo que gosta muito de calhambeques. E eu perguntei para a esposa dele: você vai aos shows de calhambeque com ele? E ela me disse: todo tempo. E eu perguntei: você gosta de calhambeques? E ela me respondeu: não, mas eu gosto dele. E porque é importante para o marido dela ter uma pessoa para conversar sobre calhambeques, ela o acompanha. Deus fez uma companheira para Adão porque Adão estava sozinho. Agora, você precisa ser a companheira dele. Se você não for a companheira dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair com os rapazes para fazer coisas de rapazes e muito logo ele vai filtrar você fora da vida dele. Ele quer que você seja o pedaço de velcro dele. Será que ela conseguia fazer as mesmas coisas que eu conseguia fazer? Não, ela não fazia. Ela não tinha os mesmos interesses, mas ela estava interessada em mim. Eu não estou interessada em pular de paraquedas. E as atividades que ele faz são bem pesadas. Mas eu quero estar com ele, eu quero ver o pôr do sol, eu quero brincar na água com ele. Eu amo isso. A gente afunda um ao outro e brinca. Nunca deixe de ser um adolescente. Seja vibrante, seja você mesma. Fale o que precisa. Não pense que porque você está ficando mais velho, você tem que cortar essas coisas. Isso é o que nos mantém juntos. Seja você mesma. E uma outra coisa que faz com que ela seja agradável aos meus olhos, vejam, vocês são jovens, vocês são lindos, vocês são adoráveis. Vejam, é fácil dizer isso quando vocês têm a sua idade, mas vejam, a Sally tem 61 anos de idade e ela ainda consegue usar o vestido de casamento dela. Quando eu olho para a minha flor e a minha flor entra na sala, não importa quantas pessoas haja, eu ainda vejo a minha Sally. Ela se mantém por minha causa. E não é que o envelhecimento e ter filhos e problemas de saúde não afetem você, mas ela está fazendo o melhor que ela pode por mim. E isso pode ser diferente para outras esposas, mas Sally se conserva para mim. E quando eu chego em casa, ela está linda, ela está realmente linda. Ela não veste roupas velhas, ela não está cheirando mal. Eu sinto que eu estou diante de um pacote lindo e eu quero colocar os meus braços ao redor dela e quero dar um beijo, porque essa é a minha namorada. Então ela se mantém atraente para mim e ela faz o melhor que ela pode. Ela é muito afetuosa.
E você tem que entender que homem gosta de afeição. E é muito importante para o homem que a esposa demonstre afeição. E nós temos uma regra lá em casa, que se não houver nenhuma afeição demonstrada durante o dia, tampouco haverá afeição à noite. E ela permanece afetuosa para comigo o tempo inteiro, não apenas à noite. Ela aparece, ela põe a mão no meu cabelo, ela põe a mão no meu ombro. Ela está ali, ela está dizendo que ela é minha flor. Eu escrevo para ele alguns bilhetinhos. Sim. Eu tenho os bloquinhos de papel em formato de coração e eu escrevo as mensagens neles todas as tardes. Não sempre, porque isso tem que ser especial. Eu tenho feito coisas diferentes, feito cartões, destacando suas qualidades. Eu tenho dado a ele certificados, porque ele tem feito coisas que não vêm dele, você sabe? Ele tenta. E no final da semana eu deixo ele saber que passou pelo teste, que tirou nota 10. A Bíblia diz que Deus criou Eva como uma auxiliadora. Isso porque um marido precisa de ajuda. Se nós pudéssemos fazer tudo sozinhos, nós não precisaríamos delas. E ela praticamente fica pairando sobre mim. Eu posso lhe dizer que eu sou o homem mais amado dos Estados Unidos hoje. Se eu me sento à mesa, ela imediatamente me pergunta, você quer alguma coisa? O que eu posso fazer por você? E eu gosto disso. Se eu estou trabalhando num projeto, ela está ali me ajudando. E eu gosto disso. Eu não gosto de fazer as coisas sozinho. Ela está ali me dizendo, eu estou aqui para tornar você bem-sucedido. E esse é o papel da mulher. Você está aqui para tornar o Osmar bem-sucedido. Se você pudesse lembrar dessas 5 coisas, essas 5 áreas, e se você puder filtrar isso por intermédio de Deus, talvez o Osmar não pule de aviões como eu faço, talvez ele não nade com os tubarões, nem escale montanhas, mas ele pode fazer outras coisas. Mas quando você filtra tudo por Deus, Deus vai explicar para você o que é importante para o Osmar. Essa é a chave. Estar sempre conectado com Deus e conectados um ao outro. E essas 5 áreas são importantes para todos os homens. Talvez os homens não tenham a mesma prioridade. A sua prioridade pode ser um pouquinho diferente, mas você precisa saber quem é o seu marido. E você precisa entrar num fluxo com isso. Você está nos ajudando bastante, tem sido uma boa ajuda. Mas eu posso entender que tudo na vida tem um preço. E eu sei que as coisas boas não vêm tão facilmente. Então eu queria saber qual é o preço que a gente tem que pagar para ter um amor irresistível, para ter um casamento irresistível. Bem, de fato há um custo. A Bruna usou antes a expressão amor extravagante. E você está me pedindo para continuar sendo irresistível. Há um preço. Isso não vem de graça. E o preço que vocês têm que pagar se deve ao fato de que tudo neste mundo foi inventado para separar vocês. E você tem que descobrir quais são os intrusos que roubam a beleza que vocês dois têm, e vocês têm que praticar dizer não para esses intrusos. Vocês têm que se olhar no espelho toda manhã e praticarem dizer não. Não, eu não preciso assistir aquele evento esportivo. Não, eu não preciso ficar o tempo todo na internet. Não, eu não preciso fazer parte das redes sociais. Não, não, não. Por quê? Porque isso custa. E esse preço, esse custo do qual você está falando, é que você precisa simplificar a sua vida. Porque se você não conseguir simplificar a sua vida, torná-la simples, todas essas coisas periféricas que talvez nem sejam más em si mesmas, essas coisas roubarão a singularidade que vocês têm. Isso aconteceu no meu casamento. Eu passei mais tempo com o meu time de futebol americano do que com a Sally. Ela chegava para mim no domingo e dizia, vamos sair para caminhar? Eu dizia, depois do jogo de futebol. Mas você sabe, todo domingo tem 2 jogos de futebol. E eu dizia, não, depois do jogo de futebol, segunda-feira. E na segunda-feira à noite ela me perguntava, vamos passear agora? E eu estava assistindo futebol na segunda-feira à noite. E o futebol se tornou mais importante do que a nossa conexão. Ela sabia disso. Nós começamos a coexistir, nós entramos num platô. Não, nós não estávamos divorciados, mas aquele primeiro amor sumiu. Eu passava mais tempo no noticiário e com o jornal, com os esportes, com a internet, qualquer coisa que tome a sua atenção. Você precisa aprender a dizer não.
Ainda que essas coisas não sejam necessariamente más, mas você tem que aprender que há coisas boas, há coisas melhores e há coisas melhores ainda. E essa é a melhor coisa de todas. Vocês dois conectados com Deus, isso é a melhor coisa. Mas todas as coisas deste mundo vão tentar roubar essa vibração, essa espontaneidade que vocês têm. E então, eu não estou aqui para dizer o que vocês precisam fazer, mas, honestamente, Sally e eu não temos mais televisão faz 26 anos. Ela é minha televisão. Ela é o meu entretenimento. Eu não tenho que assistir Hollywood para ver aquele romance falso das novelas, porque nós tomamos tempo todo dia, mas o mundo quer roubar o seu tempo. Então você simplifica a sua vida. São 3 passos. Simplificar a vida. Por quê? Para você ganhar o seu tempo de volta. Porque o que vocês estão fazendo agora, vocês estão investindo muito tempo um no outro. E então o mundo vai tentar roubar esse tempo de vocês. Então você simplifica a sua vida para que você receba o seu tempo de volta. Vocês priorizam um ao outro. Esse é o segundo passo. Sally é a minha prioridade todo dia. Nós fazemos o culto juntos 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E então eu saio para passear com ela todo dia ao meio-dia e depois eu saio para caminhar com ela de novo às 5 horas da tarde. Então ela sabe que ela me tem. Agora, onde é que eu vou pegar todo esse tempo? Do futebol, dos esportes. É aí que os homens vão. Mas eu digo para minha esposa, você é mais importante para mim do que isso. As notícias, a internet, os seus negócios, a sua recreação, pode até ser a igreja. Algumas pessoas, alguns homens e mulheres se envolvem tanto nas obrigações da igreja. Não, eu não estou pedindo que vocês eliminem a igreja, mas a igreja pode interferir no casamento também. E então você tem que saber para que coisas você precisa dizer não e aquelas para as quais você vai dizer sim. Isso é difícil. Não são as grandes coisas que vêm e atrapalham tudo, mas essas coisas vão entrando devagarinho. E então uma outra coisinha aparece e essas coisinhas ficam grandes, cada vez maiores. E logo você percebe que você perdeu alguma coisa. Então deixe o Espírito Santo falar na sua consciência, porque, de novo, Deus é o seu guia e você, no seu casamento, precisa ser governado por Deus e não pelo homem. Então, quando Deus falar à sua consciência, Ele lhe dá uma dica. Não, você não precisa assistir a esse jogo. Saia com sua esposa para um piquenique. Não, você não precisa ir ao shopping center. Vá fazer um projeto com seu marido. Fiquem conectados um ao outro. Você tem que derrotar esse processo antes que esse processo derrote você. Perceba que você está aí para fazer isso. Mas essas coisas vão estar sempre aí para incomodar você. Isso nunca vai acabar. Mas você tem que ficar bom, muito bom, em dizer não. É bem interessante. Mas quando eu penso naqueles casais que estão enfrentando momentos difíceis, é possível que alguém seja feliz em um casamento miserável? E no caso em que apenas um dos cônjuges está comprometido com os princípios divinos, ainda é possível salvar um casamento como esse? Ou essa pessoa está simplesmente condenada a viver em um casamento horrível para o resto da vida? Bem, eu tenho uma assistente pessoal que me ajuda a publicar os meus livros e ela passou por uma situação assim. Ela percebeu que ela estava se sentindo muito mal. E ela não conseguia envolver o seu marido e eles tinham a mesma religião. Era como se o marido não estivesse ali. Ele não se envolvia com ela, ele não a apreciava, ele não demonstrava amor. Vocês sabem o que foi importante nesse caso? Foi que ela percebeu que a verdadeira felicidade vem da conexão com Deus. E foi ela que inventou a frase, como ser feliz num casamento miserável. Isso aí é difícil. Como é que você está fazendo? Eu perguntei para ela. Não é fácil. Não, já é difícil ter um casamento bom, porque há tantos processos de erosão e você tem que lutar contra esses processos para manter o que você tem. Então ela teve que ajustar sua forma de pensar. E o que ela fez, além de encontrar essa felicidade em Deus, e não apenas no seu esposo, ela encontrou um grupo de apoio. E eles a apoiavam não contra o seu marido, mas para que ela conseguisse ganhar o marido de volta.
E Célia e eu fazíamos parte daquele grupo de apoio. Ela vinha e ela nos contava todos os problemas. Não era um tipo de fofoca. Nada contra o marido dela. Mas ela perguntava, o que eu posso fazer? Vocês podem me dar algumas ideias? E eu mencionei para ela uma coisa sobre a qual a Bíblia fala, que a conduta da esposa, com frequência, acaba ganhando o coração do marido. Então, o modo como o marido ou a mulher cuidam do esposo é que você tem que dizer para Deus, o meu marido ou a minha esposa, ele não está a bordo comigo. Mostra-me como é possível reconquistar a afeição de uma pessoa que não está cooperando comigo. Isso não é fácil. Por causa de todos os seus sentimentos, de suas emoções, eles estão dizendo, eu não gosto disso. Mas você tem que fazer isso pelo princípio do amor. Princípio do amor. E encontrando forças em Deus. Ela precisava de forças acima dela mesma. E ela teve uma conexão com Deus, porque a gente continua tendo necessidades e querendo um suporte emocional. E a humanidade pode te dar isso, mas Deus é o que pode fazer a diferença. E ele se tornou seu marido celestial, para ser tudo que o seu marido não podia ser naquele momento em particular. Ela teve um grande sentimento de conforto. E nós estávamos lá, nós estávamos ajudando o casamento com o marido e com a esposa. Nós éramos amigos dos dois, mas nós também fomos um suporte para ela. Porque você pode ficar deprimida, você pode ficar mal, você pode sentir como se isso não tem solução. E sua dor for por um longo tempo. E nós estávamos lá, não contra o seu esposo, nós estávamos lá para ganhar o seu esposo também. E qual foi o resultado? Ela começou a praticar 5 áreas que eu discuti com vocês e todas elas falharam. E ela estava se esforçando muito, por anos. E finalmente ela chegou para o marido e disse, querido, nós precisamos de aconselhamento. Nós precisamos que alguém venha e nos dê conselhos. E ela falou para ele sobre o que ela estava sentindo e como o casamento havia deteriorado, mas ele não estava respondendo. Ela pediu para ele escolher alguém para que pudesse dar conselhos para eles. Ela não queria forçá-lo a isso. Ela não queria empurrar o marido, ela queria que ele fizesse algo voluntário. Ele não queria fazer de fato, mas ele acabou concordando. Ela perguntou, com quem você gostaria de fazer o aconselhamento? E ele disse, com Jimmy e Sally. E então nós marcamos para o aconselhamento acontecer uma vez por semana e nós discutimos com eles quais eram as coisas que eles precisavam fazer. E na semana seguinte, então, víamos como eles se saíram. E eu perguntava para ele, dê uma nota para o comportamento da sua esposa. E ele não queria falar, e eu perguntava, e a nota dele? Ela também não queria dizer 0, mas ela dizia então 4 ou 5. E isso aconteceu por 2 anos. Mas ele nunca entrava a bordo, e ele sempre dava nota 10 para ela. Mas ela quase dava 0 para ele. Mas ele não se entregava. E ela ficou tão frustrada. Ela tentava manter a sua alegria em Deus, mas não havia alegria no casamento. Então ela tomou uma decisão difícil. Ela tomou a decisão de se separar do marido. Muita gente se divorcia, mas eu não acho que o divórcio conserta o casamento. Ele acaba com o casamento. Deus odeia o divórcio. Porque Deus nunca se divorcia da gente. E o casamento representa o nosso relacionamento com Deus. Mas a separação foi de propósito, para reuni-los. Tinham outros motivos fortes, que não funcionaram. E esse deu certo. Era uma espécie de chamada para acordar. Ela então iniciou a separação. E ele arranjou um quarto num hotel. E por falar nisso, o nome do hotel era Pousada do Fora da Lei. Nome muito apropriado. 2 anos. 2 anos. Então foram 2 anos de aconselhamento, Separação. Depois 2 anos de separação. E eu perguntei para ela, porque eles estão juntos agora, o casamento está funcionando. Eles conseguiram remendá-lo, mas eu perguntei para ele depois dos 2 anos. Por quê? Por que você era tão teimoso? Por que era tão difícil trabalhar com você? Por que você não cumpria o que você prometia? E ele me respondeu, porque eu queria puni-la. E eu disse, o quê? Era uma questão de controle. É uma questão de controle.
Por 2 anos ele se dizia, eu vou mostrar para ela que ela não pode fazer isso comigo. Ele perdeu. Foi ele que perdeu, porque ele tinha uma esposa linda, Sim. uma personalidade linda, talentosa, agradável. Eu disse para ele, você que perdeu esse tempo. E ele disse, é verdade. Porque finalmente ele tomou a decisão. Isso é horrível, isso é miserável, isso não é jeito de viver. Então ele tomou a decisão de voltar, de viver esses princípios. Então, a separação foi a maneira que ela usou para consertar o casamento. Sim. Não para terminar com ele. Exatamente. Foi uma ferramenta positiva, embora o marido achasse negativa, era com o propósito de motivar o marido, dizendo para ele, vem agora, entre a bordo. E então essa não foi a primeira escolha dela. Primeiro ela tentou muita coisa antes, conselhos, buscar a Deus. E falo isso porque pode ter pessoas que passam por uma situação parecida e podem achar que a única maneira de resolver é a separação. Não, essa é a última opção. Você tem que conseguir aconselhamento, você tem que tentar conquistá-lo com a sua conduta. Pedir a Deus que faça parte do seu casamento, tomar os passos certos. O passo final dela durou por anos. E então ela iniciou a separação e isso acabou trazendo-o de volta. Bem, temos conversado muito e vocês têm nos ajudado bastante. E eu acho que essas dicas vai realmente nos dar a oportunidade de sermos bem-sucedidos no nosso casamento. Isso está despertando em nós a vontade de fazer o nosso melhor, a vontade de buscar a Deus para melhorar nosso casamento no futuro. Então eu queria perguntar, assim, qual seria o último conselho, a última advertência que você pode fazer para nós, para os nossos amigos, para que nosso casamento possa melhorar, para que a gente possa manter esses bons sentimentos, para que o nosso casamento possa se tornar irresistível a vida inteira? Qual é o último conselho que você nos dá, Jim? Essa é uma boa pergunta. Eu ia fazer um resumo. Depois de 38 anos de experiência, fiquem afinados um com o outro. Não percam o foco. Estejam centrais na vida um do outro a cada dia. Peçam a Deus e passem esse sentimento. Não se tornem o mar morto. Em outras palavras, vocês agora vão possuir uma coisa que pouca gente tem e todos querem. Então não fiquem com isso só para vocês. Deus vai dar para vocês um púlpito. Talvez vocês não falem num púlpito na igreja. As pessoas vão ver vocês. As pessoas vão perguntar, como é que vocês conseguem manter isso? Então partilhem isso com outras pessoas. Por que vocês não partilham isso com um DVD? Ou então deem para eles um livro. Ou convidem essas pessoas para um pequeno grupo. Então, digam para eles como ter um casamento irresistível. Falem sobre o seu testemunho num culto de pôr do sol na igreja. Mas não fiquem com isso só para vocês. Jesus não guardou as coisas só para ele. Ele passou adiante. Então, fiquem conectados e passem isso para todas as pessoas com as quais vocês se encontrarem. Deixem que o Espírito Santo mostre para vocês como vocês podem partilhar esse amor de Deus que vocês têm entre vocês dois com todo mundo. Isso foi muito bom. Muito obrigado. Sally, obrigado também por darem esse tempo para nos responderem as perguntas e nos ajudarem. Eu agradeço a Deus pela vontade de vocês, por vocês terem essa disposição de nos ajudar. Vocês podem ter a certeza de que fizeram algo muito bom para um casal recém-casado. E nós estamos dispostos a pagar o preço para ter um casamento irresistível. Amém. Eu vou ligar para vocês daqui a 1 ano. Eu quero ver se vocês estão fazendo tudo certinho. You can call us and do the test.